Jejum intermitente, um dos métodos de emagrecimento mais usados. E eu vou falar aqui com você agora sobre o mais seguro deles que nós temos comprovado até agora, o 16/8. Entre o que eu vou explicar, eu vou trazer informações que nós já temos nos vídeos anteriores. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para que tudo faça sentido para a gente. E aí, quando você interagir comigo, faça perguntas e traga suas observações para a gente melhorar cada vez mais. Se você já tentou o jejum alguma vez, por qualquer motivo, para um exame, para uma cirurgia, uma questão religiosa ou até mesmo para tentar emagrecer, conte para a gente como você se sentiu, como foi a sua experiência. Eu vou falar para vocês de uma das técnicas, a que mais tem aparecido como opção mais segura para a gente até agora. É a 16/8. Apenas 8 horas comendo, as outras 16 em jejum. O que acontece enquanto o nosso corpo está em jejum? É importante lembrar que água e alguns medicamentos não podem ser deixados de lado. A água não quebra o jejum, por favor, hidratem-se. Mas vamos conversar com detalhes para a gente perceber se essa pode ser uma opção para você ou não. Saber como anda a sua saúde é crucial antes de decidir. Perceber se você pode colocar o seu corpo nessa situação pode fazer toda a diferença entre você alcançar seu objetivo ou trazer problemas sérios. Vamos falar sobre o que é a técnica 16/8, afinal? Se você consegue ficar 16 horas sem comer nada, nem líquido, nem tomar algo que tenha nutrientes e fica bem, esse tempo de 16 horas deve incluir o período de sono, sim. Nós vamos conversar sobre o que é o sono, principalmente no momento de jejum. Durante o jejum, principalmente se ele é prolongado, a nossa insulina baixa, e baixa muito. Daqui eu vou falar novamente sobre a importância de saber se você pode colocar o seu corpo nessa condição, se você pode expor o seu metabolismo a baixos níveis de insulina. Enquanto o nosso corpo está em jejum, o nosso intestino ativa GLP-1. Vocês têm ouvido falar essa sigla com mais frequência ultimamente, não é mesmo? GLP-1 é Glucagon-like peptídeo. Glucagon é um antagonista da insulina, é sim, mas ele estimula a insulina. Então, se nós temos um tempo em jejum, nós permitimos que o nosso intestino trabalhe a nosso favor. Nós privamos o nosso intestino de fornecer nutrientes e proporcionar supercrescimento bacteriano. Nós podemos matar o fungo de fome num tempo de jejum. Nós podemos ativar o querido GLP-1 sem medicamentos e, com isso, estimular uma modulação melhor da tireoide, que é um grande modulador hormonal, que é o que participa com maior responsabilidade do metabolismo, principalmente do colesterol. Nós podemos proporcionar regulação em várias formas, mas como nós vamos lidar com esta fome, este período de privação? Algumas pessoas, no momento de jejum, mesmo que sem perceber, estimulam e ativam cortisol em momento inadequado. Cortisol, nós falamos sobre ele lá num dos nossos primeiros vídeos. Ele pode aumentar glicose livre no sangue. Por quê? Porque é o hormônio do estresse, sim. De manhã ele tem que estar alto, no fim do dia ele tem que estar baixo. Se nós provocamos picos de cortisol em momentos inadequados, nós podemos elevar a glicemia, causar picos de glicose e isso pode nos fazer mal. Daí a importância da avaliação, do acompanhamento e de muita explicação antes dessa escolha.
Neste momento, nós podemos trazer algo que vai nos colocar numa condição em que o nosso corpo nunca viu antes. Podemos trazer à tona condições em que o nosso metabolismo já estava adaptado. E nós vemos trazendo essa vida, a gente vem se adaptando, a gente vem mascarando as coisas e contornando situação. E de repente a gente choca o nosso corpo, nosso metabolismo e a nossa condição mental com uma situação estranha, diferente. É um choque, sim. Nós temos que tomar cuidado e nos preparar para isso. Se por um acaso acontecer que nós vamos provocar picos de estresse, nós vamos ativar cortisol por causa do jejum, nós temos que pensar na possibilidade antes da modulação do cortisol, de como lidar com o estresse, de como a minha saúde mental lida com as minhas escolhas. Pode ser aí a chave que vai decidir o sucesso desta condição. Num período de jejum, nosso corpo pode desidratar. Nós temos que tomar cuidado com a hidratação. O que é importante nessas 8 horas de alimentação? Em que momento ela acontece? Se você se preparou, se você providenciou os alimentos nas quantidades e nas proporções que você precisa para o seu corpo, para a sua fase de vida e para a sua condição. Quebrar o jejum pode fazer toda a diferença. Se nós estamos com a insulina mais baixa e quebramos o nosso jejum com uma fonte de carboidrato, que pode ser uma fruta, pode ser algo integral, cheio de fibras, é carboidrato. Se nós quebramos o nosso jejum com uma proteína, que pode ser de origem animal, ela não vai ter carboidrato adequado, acompanhando, trazendo um índice glicêmico para esta refeição. Ou se nós quebramos o nosso jejum com uma fonte de gordura, pode ser uma semente, pode ser uma castanha, pode ser uma colherada de abacate, quebrou com gordura. A escolha do macronutriente para quebrar o jejum pode fazer toda a diferença. Se eu quebro o jejum com uma fonte de carboidrato, mesmo sendo um mamão com aveia, é carboidrato. Mesmo sendo uma fruta azedinha, é carboidrato. Mesmo sendo um pão integral, é carboidrato. É muito diferente o que vai acontecer com o meu corpo. Quais receptores eu vou ativar? O que vai acontecer com a minha insulina quando o meu corpo receber uma fonte de carboidrato? Eu posso provocar um pico de insulina, mas isso pode ser bom para mim. É disso que eu posso estar precisando para digerir melhor a refeição toda que eu vou fazer depois. Se eu quebrar o jejum com uma fonte de gordura, eu não vou fazer pico de insulina e vou fornecer nutrientes por muito mais tempo. Uma gordura tem o dobro de energia que um carboidrato e que uma proteína, mas ele me fornece energia por muito mais tempo. Neste momento, eu posso ter sintomas diferentes do que eu sinto quando eu como normalmente o que está na minha rotina. Eu posso passar mal por estar muito tempo em jejum. Aí nós temos que avaliar tudo, cada etapa, cada processo, para perceber se isso é interessante para você ou se é momento de parar. Nós não podemos colocar o nosso corpo em risco para tentar um objetivo final que é estar mais magro. O que é emagrecer? É diminuir gordura. Grace vem de graxa, de gordura. Se nós queremos diminuir a quantidade de gordura do nosso corpo, nós precisamos entender o porquê nós acumulamos gordura demais. Como foi o processo desse ganho de gordura? Por que eu aumentei meu peso e aumentei as minhas formas? É possível, neste momento ou em alguma outra fase, melhorar e otimizar este método. Esta técnica pode melhorar ou estagnar você em algum momento. Daí a importância da atividade física. Colocar o nosso corpo para solicitar nutrientes, estimulando o gasto energético, pode virar uma chave.
Às vezes nós precisamos mudar o nosso tipo de atividade física ou o momento do dia em que praticamos durante um método aplicado para o emagrecimento. O método 16/8 do jejum intermitente tem sido um dos mais seguros. Vamos pensar se essa é a melhor opção para você? Traga para a gente suas dúvidas, suas observações e o que você pensa sobre isso.